Bom dia, amada igreja. Hoje é uma data muito especial e eu quero começar já felicitando os nossos queridos pais. Que Deus possa abençoá-los ricamente, dando-lhes sabedoria, condições, provisões para que vocês possam criar, educar seus filhos no temor, no conhecimento da palavra de Deus. Um feliz dia dos pais para todos nós. E eu quero também aproveitar essa oportunidade para trazer um recado de Deus para os nossos corações. Vou estar trabalhando o tema que nos diz sobre a recompensa por ser um bom pai. A nossa reflexão se encontra no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 24, que assim nos diz: grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Tenho certeza que você já ouviu esse texto, já leu esse texto, mas o fato é que estamos vivendo num mundo tomado pelo conceito de se ter as coisas fáceis. Com isso, lares estão sendo destruídos devido à ausência e o descaso de muitos pais de famílias que estão se esquivando de suas responsabilidades como pai. O texto lido nos mostra algo muito importante na criação dos filhos, que tem muito a ver com tudo isso que está acontecendo na nossa realidade e, lamentavelmente, muitos que conhecem o texto, que já leram o texto, ainda não atentaram para a mensagem que o texto está nos passando. Vamos então trabalhar esse texto no sentido de trazer luz, no sentido de nos mostrar que vale a pena nós investirmos, nos darmos na criação, na educação dos nossos filhos e fazendo isso, nos comprometendo com todas as nossas forças, porque aí nós teremos amanhã o resultado do nosso trabalho. Vejamos então o que o texto está nos dizendo. Ele começa falando assim: grandemente se regozijará o pai do justo. Regozijar quer dizer contentamento, prazer, uma grande alegria. É como muitos falam, tem um orgulho disto, tem um orgulho daquilo, mas é este orgulho no bom sentido que eles querem aplicar naquela situação. O que o texto então está nos dizendo é que aqueles pais que chegam ao ponto de criar, educar um filho e ele ser justo, terá um grande contentamento com esta atitude que o filho passou a ter no seu caráter. O que é o justo? Segundo o dicionário, um justo é quem age e vive segundo as normas da justiça e da moral. Ele é honesto, ele é íntegro, ele é verdadeiro, ele tem um bom caráter, não toma partido. Agora, nós precisamos saber, entender que essa ficha tem que cair na nossa mente, que os filhos não nascem com estas virtudes. Todas estas virtudes que nós falamos são incutidas no caráter dos filhos, e isto leva tempo e precisa da dedicação da nossa parte para que isto venha a acontecer. Quando um pai, então, chega ao ponto de ter um filho que é considerado justo pela sociedade, isso quer dizer que
ele fez muito bem feito o trabalho de casa na educação, na criação de seu filho. Mas isto leva tempo, requer muita dedicação, paciência e até mesmo estar presente junto ao seu filho. Com certeza, um bom pai paga um preço alto para se ter um filho com este caráter de ser um justo. A segunda parte do versículo nos diz: e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Um filho não nasce sábio. Ninguém tem um filho que vem com um diploma de médico, de engenheiro, advogado, professor, pastor, administrador e assim por diante. Para alguém chegar a ser sábio, é preciso ter conhecimento. E conhecimento não se adquire da noite para o dia. São dias, meses, anos de estudos e aprendizado. Isto, com certeza, absorve do pai seu tempo, seu dinheiro e até mesmo a sua realização pessoal, que ele abre mão em prol da educação e da criação do seu filho. Por isso, há um desgaste, e um desgaste muito grande nesta doação do pai, no sentido de que o filho venha a alcançar esse status de ser alguém sábio. E quando isto acontece, o pai então se alegra, como diz o texto, e pode falar em alto e bom som: valeu a pena toda a minha dedicação, valeu a pena todo o meu sacrifício, valeu a pena abrir mão dos meus interesses, do meu sonho, para investir na vida do meu filho, porque hoje ele é alguém sábio. Daí nós podemos dizer que ser pai é se dedicar na criação, no ensino, na educação. Ser pai não é apenas colocar filho no mundo, mas cuidar deste filho para que ele saiba viver bem neste mundo. E o pior de tudo isto é que não existe um manual, não existe uma cartilha, não existe um curso para nos ensinar a sermos bons pais. Isso nós vamos adquirir também fazendo, praticando. E quando nós nos damos e queremos de fato melhorar, nós também vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos chegar a esse termo, um bom pai. Queridos, o fato é que ninguém está preparado para esta função, mas precisamos nos preparar para darmos o melhor para os nossos filhos. Ser um bom pai é o resultado do trabalho, da dedicação e do empenho na criação dos filhos. Isto é que vai fazer com que nós venhamos a ter também esse status de sermos bons pais. Falando também agora um pouco para os filhos, digo: filhos, vocês não precisam desejar ardentemente ter aquele pai dos sonhos de vocês, aquele pai perfeito, porque isto não existe. Nenhum pai é perfeito. Por isso, às vezes você fala para você mesmo que você não tem o pai que você gostaria de ter. Você queria ter o pai de fulano, você queria ter o pai de fulano, mas este é o pai que Deus te deu. E a Bíblia nos mostra que os grandes homens de Deus também não foram perfeitos como pais. Muitos deles falharam. A Bíblia nos fala do sacerdote Eli, fracassou como pai,
por ter sido tolerante demais com os erros dos filhos e não ter pulso firme para discipliná-los quando devia. Às vezes você reclama que seu pai é muito duro, que seu pai está fazendo isso com você, que seu pai está fazendo aquilo, mas vejam bem, o sacerdote Eli, por não ter feito isto com seus filhos, estes filhos vieram a morrer, não tiveram uma vida longa pela rebeldia deles diante de Deus. O próprio grande rei Davi falhou, fracassou na criação, na educação dos seus filhos, porque foi muito tolerante também com os erros dos mesmos, aceitando os caprichos. Com isso ele criou filhos mimados, filhos que depois vieram até mesmo se revoltar contra ele para tirar-lhe o reino. E a Bíblia também nos fala do fracasso do pai do filho pródigo. Mas em que ele fracassou? Ele fracassou porque ele foi permissivo demais. Ele dava tudo que o filho ou os filhos queriam, não tinham domínio, não tinham controle, ou seja, ele não queria ou não sabia falar não para seus filhos. Segundo a Bíblia, o bom pai é aquele que exerce sua autoridade, cumpre com os seus deveres, que cobra responsabilidade dos que cuida. E segundo a própria palavra de Deus, o pai precisa ensinar, instruir, corrigir, controlar, prover, amar. E isso desde novinho. Instrui a criança, ensine a criança, ame esta criança. Tem pai, lamentavelmente, que está terceirizando a educação de seu filho, de seus filhos. Querido pai ou queridos pais, o maior ensino é o exemplo. Uma ação nossa aos olhos dos nossos filhos vai valer mais do que 1000 palavras, como nos diz o ditado popular. E eu quero perguntar para você: o seu filho pode seguir o seu exemplo? O seu filho pode seguir os seus passos? Nós temos que atentar para isto. Meu filho vai aprender mais com aquilo que ele me ver fazendo do que com aquilo que eu o mando fazer. Ser um bom pai é fazer o que precisa ser feito, não o que o filho quer que você faça, que nós façamos. E os filhos, mais do que nunca nos nossos dias, gostam de nos manipular, de nos chantagear, querem ser mais espertos do que nós, pensam que sabem tudo, têm as respostas para tudo. Mas muitas vezes eu ouço o pai falando: mas eu fiz isso porque meu coração estava doendo, estava partido, e eu estava vendo as lágrimas no rosto do meu filho. Querido pai, o maior exemplo que nós temos para a nossa vida vem do nosso Deus. Isso mesmo, o maior exemplo de um pai vem do próprio Deus para nós. Certa ocasião, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, em agonia, como nós conhecemos bem o relato que a Bíblia nos diz, Jesus então, naquele sofrimento, naquela agonia, chega para Deus e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A palavra nos diz que Deus é amor, que Deus ama, e Deus amava Jesus com certeza. Deus queria o melhor para Jesus. Era muito fácil para Deus passar aquele cálice de Jesus.
Mas o que Deus nos mostra com esta conduta, eu tenho que fazer sempre o que é o melhor. E este melhor, que muitas vezes você precisa falar o não, você fracassa por não falar este não que precisava ser falado naquela ocasião. Deus não atendeu o pedido de Jesus. Com certeza, ele sofreu em ver o sofrimento do seu filho. Mas esta é uma realidade nas nossas vidas, como pais. Sofremos muitas vezes, em certas ocasiões, mais do que os nossos filhos. Nós sofremos quando levamos o nosso filho ou o nosso filho para tomar uma vacina. A gente sabe que aquela agulhada dói e a gente tem que segurar. Mas a gente sabe que aquela agulhada que está doendo vai dar uma qualidade de vida melhor a ele enquanto ele aqui estiver. Nós sofremos quando levamos um filho para ser internado, para ser cuidado de uma certa enfermidade, para fazer uma cirurgia. Nós sofremos quando vemos os nossos filhos ali com o braço, com aquelas mangueiras, aquelas agulhas, e às vezes ele pede, ou ela pede, para nós tirarmos aquilo que está doendo, que está machucando. Às vezes eles falam chorando que não querem mais ficar ali, e isso corta o nosso coração. Mas nós sabemos que aquele sofrimento é temporário. Depois vai vir aquilo que é bom de fato para eles, que eles ainda não conseguem alcançar. Por isso o ditado nos diz: quem ama, sofre. E às vezes nós sofremos porque amamos e queremos o melhor. Para quem não tem ainda uma admiração pelo Pai, eu posso falar para você o seguinte: filho, filha, lembre-se sempre, não existe o Pai perfeito. Para você existe seu Pai, que Deus confiou a sua criação, a sua educação. Ah, mas meu pai é assim, meu pai é aquilo. Então ajude seu pai a te criar, a te educar, a te colocar nos retos caminhos do Senhor. Facilite as coisas para ele. Se você acha que você tem maturidade para isto, se você acha que você já pode tomar algumas decisões melhor para você do que o seu pai poderia tomar, então ajude seu pai a ver estas coisas que ele, por não ter talvez estudo, conhecimento, ensino do seu próprio pai, talvez não saiba passar para você o que você precisa. Então converse com seu pai, ajude-o a te criar, a te educar. Ame seu pai, respeite e honre seu pai enquanto você o tem e pode. Amanhã o seu pai será apenas uma lembrança, uma recordação. E às vezes essas recordações poderão ser amargas, dolorosas para você, porque não soube compreender, entender o seu pai naquele momento que ele estava te educando, te corrigindo. Tem um conto, eu ouvi esse conto e achei muito apropriado, e eu quero falar ele para vocês que estão me ouvindo nesta manhã, principalmente para você, filho, filha, que não tinha um conceito ainda bem maduro de seu pai e tem alguma revolta, tem alguma amargura, algum ressentimento. Mas preste atenção
no que eu vou estar lendo para você, que vai te ajudar muito, e amanhã você vai ser agradecido se você praticar isso que eu vou estar lendo para você. O título é Meu Pai, e ele diz o seguinte: quando eu tinha 7 anos, o Senhor era o meu herói, sabia tudo. Quando eu tinha 12 anos, o Senhor era legal, sabia algumas coisas. Quando eu tinha 17 anos, o Senhor precisava se reciclar, evoluir um pouco. Quando eu tinha 22 anos, o Senhor não tinha nada a ver comigo, não me entendia. Quando eu tinha 26 anos, o Senhor não estava com nada, completamente por fora. Aos 35 anos, verifiquei que o Senhor tinha razão em algumas coisas. Aos 45 anos, notei que o Senhor conhecia bem a vida. Aos 55 anos, percebi que durante sua vida, o Senhor me havia ensinado muitas coisas. Aos 70 anos, descobri que o Senhor, meu Pai, era um sábio. Que pena ter descoberto isto tarde demais. Eu poderia ter vivido bem melhor se eu tivesse entendido e compreendido bem antes. Talvez eu consiga ensinar isto para meus filhos e netos. Cuidado para que esta sensação, este reconhecimento de quem escreveu este conto não venha a ser você também no amanhã. Valorize o seu pai, abrace seu pai, curta seu pai, faça o que você puder fazer enquanto você o tem. Alegra o coração do teu pai, seja um filho justo, seja um filho que venha trazer alegrias ao coração do seu pai, seja alguém sábio, peça a Deus sabedoria para você compreender melhor seu pai, e com certeza, se você tiver feito tudo de bom para ele, amanhã você vai lembrar dele e ter uma grande alegria, um grande conforto, um grande regozijo em poder falar dele para os outros. Pai, que Deus continue te confortando, te abençoando, te iluminando na criação, na educação dos seus filhos. Saiba que os seus filhos é o maior bem que você tem neste mundo. Invista tempo, vai valer a pena. E se ele chegar a ser este filho justo, este filho sábio, a sua alegria, o seu contentamento será enorme. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e um feliz Dia dos Pais para todos nós, na graça e na bênção de Deus. Amém e amém.